administração que não é mais compatível com o que está acontecendo. Vou explicar para a galera, que é o seguinte. Vamos pegar o caso aí de uma mamãe. Carol, você já tem filho, Carol? Sim, tenho. Tem quantos? Quatro aninhos. 4 aninhos? Então tudo bem. Carol, vou pegar você de exemplo, Carol. Carol, filhinho de 4 aninhos, né? Não sei se você mima o seu filhinho, mas digamos, bota a comidinha na boca, amarra o sapatinho, né? Tem todo aquele carinho de mãe de filho único. Aí fica toda feliz, Carol fala, não, agora eu vou ter mais um filho pra gente ficar uma coisa bacana, para fazer companhia pro outro. Aí a Carol vai ter o neném. Aí quando ela vai lá fazer a ultrassonografia, Carol tem a grata surpresa de descobrir que está esperando trigêmeos, né? Então Carol tem um e vai ter mais 3, tá certo? Então, casa da Carol, presta atenção, galera. Casa da Carol tem um neném, vão ter 4. Então, o que vai acontecer na família da Carol? Ela vai viver uma coisa chamada aumento da complexidade demográfica. Uma mãe que tem um filho vai educar de um jeito, vai criar de um jeito. Uma mãe que tem 4 filhos, de repente, vai ter que criar de outro jeito. Vai ter que mudar o modelo de criação das crianças. Então, qual foi a grande sacada que a gente teve para entender esse novo mundo? Em 1800, o ser humano, nós na Terra, tínhamos 1 bilhão de sapiens. Hoje nós estamos chegando a 8 bilhões de sapiens. Então vocês imaginam o seguinte, você sair do mundo de 1 bilhão de sapiens para o mundo de 8 bilhões, o que significa isso? Significa que nós temos 1 bilhão de sapiens, 3 bilhões de pratos de comida. 8 bilhões, 24 bilhões de pratos de comida. Então, o que acontece quando a gente aumenta a população, pessoal? O modelo de administração que a gente usa fica obsoleto. Não consegue mais resolver o problema. A gente começa a ter um problema de entrega de produtos e serviços. Um juiz começa a cada vez demorar mais tempo para julgar um processo. Não tem condição de ter médico para todo mundo. Não tem escola de qualidade para todo mundo. Não tem... tudo começa a dar problema. Então, quando a gente está falando de futuro, o que a gente tem que ver? O mundo aumentou a população e chega uma hora que a conta bate para a civilização. É o que está acontecendo agora. Aí como é que a gente resolve esse problema do aumento populacional? A gente traz uma nova mídia. Essa nova mídia vem para a sociedade para ajudar a gente a resolver os problemas da complexidade demográfica, Carol. E a gente inaugura, a partir dessa nova mídia, a possibilidade de criar novos modelos de administração. Então, quando a Carol me pergunta qual é o futuro da gestão da administração, nós temos hoje um novo modelo de administração rodando na sociedade. Que modelo é esse, Nepô? Uberização. Uberização. O Uber é o novo modelo de administração do Sapiens. Ele permite que você consiga resolver problemas de escala de uma maneira muito mais barata. Então, quando a gente fala de futuro das organizações, as organizações estão caminhando para a uberização. O que é uberização, Nepô? Não tem carteira assinada. Não tem gerente. Não se controla o acervo. Não se controla a qualidade de produtos e serviços. As coisas passam a ser organizadas numa plataforma, autogerenciadas pelos seus usuários. Então, para começar a brincadeira, Carol, é isso. E qual a projeção que a gente pode fazer, né, para a forma como acontecem as relações de trabalho? Que eu fico imaginando, o meu setor, o meu nicho, ele é jurídico. E muitas das vezes eu me pego pensando
eu poderia mudar a ideia da minha startup, por exemplo, que é de conectar advogados a escritórios e realizar esse matching, e poderia pensar em conectar advogados para oferecer isso para a sociedade, como se fosse um grande escritório online. Será que essa é uma projeção possível para o futuro, trazendo essa questão da descentralização? Ou será que o papel do advogado existiria? Como Olha só, a gente consegue lidar com essa questão? Carol, vamos lá. Voltando à mamãe. Carol com 4 filhinhos. Então, olha só, Carol. Você está com 4 filhinhos. Então, o que você faz quando aumenta a população? Você chega para a garotada e fala, galera, se vira aí, porque mamãe aqui não vai amarrar o sapato de todo mundo. Mamãe não vai dar comidinha na boca de todo mundo. Então, qual é a tendência do novo século? Nós vamos aumentar o poder do consumidor. Nós vamos dar poder ao consumidor. Como é que a gente faz isso, Carol? O que vem a nova mídia permitir? Nós vamos matar intermediários. Você vai falar assim, pô, qual é a grande macro tendência do novo século? Nós vamos botar no paredão os intermediários. Quais são os primeiros intermediários que vão para o paredão? Os intermediários operacionais, que já estão indo para o paredão. Caixa de banco, caixa de supermercado, caixa de cinema, frentista, todo mundo que é trocador de ônibus, garçom de restaurante aquilo, todo mundo que a gente pode operacionalmente rifar, nós estamos rifando com a digitalização, que é colocando aplicativo, que é mais ou menos isso que você está fazendo aí. Tá? Aí, isso é a primeira etapa da revolução. A segunda etapa da revolução, nós vamos matar a intermediação dos gerentes. Então a gente está assistindo a reintermediação dos operadores. Nós vamos matar os gerentes. E os advogados, como os corretores de imóveis, corretores de seguro, né? Eles estão nessa intermediação, e aí a gente vai começar a criar novos modelos para que as pessoas possam resolver o problema. Então vamos pensar o seguinte, Carol. Você tem o seu condomínio que você mora, tá certo? Então tem lá várias pessoas morando, etc. Papá, e as pessoas então têm problemas, conflitos jurídicos. O vizinho brigando com o outro, não consegue resolver o problema. Tradicionalmente eles vão para a justiça. Aí vão para a justiça, entram na justiça, pode ser pequenas causas, grandes causas, não interessa. Vai ter um juiz julgando, aquele juiz vai receber, no primeiro momento lá, ele abriu aquela vara pequena, 500 casos, depois 1.000 casos, 2.000, 10.000 casos, e a coisa vai complicando. Então, como é que a gente vai resolver o problema desses condomínios aí? Carol, uberização. Nós vamos criar uma plataforma que vai fazer uma arbitragem. O advogado vai entrar na plataforma, o condomínio, as pessoas do condomínio vão escolher uma plataforma de arbitragem, e quando os vizinhos tiverem problema, eles vão aceitar a decisão da plataforma de arbitragem. Então, quando você disser assim, tenho um problema para resolver com o meu vizinho, aí você vai jogar o problema para a plataforma. A plataforma, através de um algoritmo, vai escolher 5 advogados, ou 7, ou 10, aí você pode ter variação, o cara dizer, olha, eu quero... Vai variar o preço também, né? Então, se você quiser um advogado só para tomar a decisão, um arbitrário, você decide com 1. 3, 5, você decide. Sempre número ímpar para poder decidir, digamos. Aí você vai dizer, esses caras vão decidir. Aí eles vão ler as argumentações de um, as argumentações de outros, vão votar e você vai ter a decisão. Então, a rapidez que isso vai acontecer, em 2 dias você tem a decisão daquele problema, que duraria, num processo tradicional, 3 anos. Então vai ser uma arbitragem, que já existe na sociedade hoje,
empresas fazem arbitragem, né, usam arbitragem, é uma arbitragem uberizada. Se você pensar em termos de custo, em termos de tempo, isso é uberização. Sensacional, né? Inclusive, nós temos um estudioso da área, que é o professor Richard Susskind, onde ele faz projeções específicas para o nicho do direito, e ele fala sobre a diminuição do poder das cortes, porque você tira o poder da corte e coloca para que as próprias pessoas resolvam. E aí sai desse poder centralizador. E é justamente isso que você colocou. Nós temos algumas perguntas aqui no chat e eu vou ter para você. Nesta interconexão entre consumidores, você entende que o marketing vai para uma tendência de individualização ou um marketing tribal ou de comunidade? O que você acha? Olha só, eu acho que a gente vai... As plataformas vão ser formadas por pessoas. E eu acho que é um marketing individual. A tendência é o marketing individual. E a gente está falando, Carol, e aí resposta, marketing individual. E a gente está falando da revolução. Nós vemos aqui na escola 3 etapas da revolução. A primeira etapa é a digitalização, que é o que a gente está assistindo. Nós estamos tirando os intermediadores operacionais. A segunda é a uberização, começando a experimentar tirar os intermediadores gerenciais. E depois, na terceira etapa, que a gente já está projetando, é a blockchainização, que nós vamos tirar as plataformas centralizadas. Então, hoje, YouTube, Uber, Airbnb, estante virtual, Facebook, Twitter, tudo isso que hoje tem uma plataforma central que coordena, nós imaginamos que a gente vai para um ecossistema blockchainizado, em que você vai ter uma multiplicação de Ubers. Ubers de tudo que é lugar, em todas as cidades, em todos os bairros, você pode ter Uber. Seria já não é a última etapa, porque podem ver coisas novas. É a última coisa que a gente consegue, até onde a gente consegue enxergar. Então a gente teria a digitalização e a blockchainização teria, teoricamente, terminando com a ideia de que você teria um YouTube, um Uber, um Airbnb, você vai multiplicar essas plataformas usando esse modelo peer-to-peer do Napster, etc. etc. Então a gente estaria caminhando para cada vez mais para a descentralização. Qual é a grande macro tendência do novo século, Carol? É a descentralização progressiva. Aumento de responsabilidade do consumidor. Aumento de responsabilidade do cidadão. Poder para o cidadão. Poder para o consumidor. Quanto mais você conseguir dar poder ao consumidor, quanto mais você conseguir dar poder de decisão, não é poder de opinar, é poder para decidir. Preste atenção, Carol. Quando você dá estrelinha para o Uber, no motorista do Uber, você está dando estrelinha para o motorista do Uber, você está decidindo se ele vai ou não continuar na plataforma. Você não está sugerindo que ele vá sair. O somatório das avaliações tira o cara da plataforma. Então, quem decide que o motorista do Uber continua na plataforma não é o Uber, é o consumidor. Muito bom. E aí vem a questão de sair o papel do gestor centralizador, né? E o próprio consumidor vai definir se ele fica ou sai, e isso altera até mesmo as relações de trabalho, de vínculos empregatícios. Porque você não tem como dizer se é uma demissão ou se não por parte do Uber. E aí gera uma celeuma que até hoje o Poder Judiciário não se posicionou a respeito. Tem uma outra pergunta aqui para ti, Nepô. Quais habilidades serão diferenciais para quem quiser se manter em um novo cenário profissional? Ótima pergunta. Eu estou escrevendo aqui um texto, não sei se vai ser um e-book, vai ser um livro, que é exatamente isso, os desafios do profissional do novo século, né? O profissional 2.0. Então, olha só, galera. Primeira coisa, autonomia de pensamento.
criatividade. A passagem da felicidade conjuntural, que é a que a gente está acostumado, para a felicidade estrutural. Depois, o que é a felicidade conjuntural? É aquela da sexta-feira, que o pessoal enche os cornos, bebe muito. Qual é a felicidade estrutural? Você consegue projetar a sua vida, consegue ter um foco, se apaixona por um problema de um cliente e faz disso, do ponto de vista profissional, faz disso o seu grande propósito profissional. Quanto mais o cliente ficar feliz, mais você está feliz. Então, a gente foi educado, Carol, presta atenção, você também é novinha, mas foi educada. Você foi educada para ser uma pessoa, para viver alta taxa de Zeca Pagodismo. O que é o Zeca Pagodismo, Nepô? Zeca Pagodismo. Deixa a opinião dos outros me levar. A gente tem que reduzir a taxa de Zeca Pagodismo e aumentar a taxa de autonomia de pensamento. A gente foi educado para um mundo, e não estou dizendo que a escola não deveria ter feito o que fez, a gente foi educado para um mundo repetitivo, de baixa inovação, de baixa mudança. E a gente agora precisa se reinventar para viver num mundo de alta inovação, alta mudança, e a gente precisa se adaptar a isso. Nesse novo livro que a gente está lançando agora, o Civilização 2.0, eu falo dos desafios psicológicos que as pessoas têm que enfrentar. Aí você tem o Zeca Pagodismo, que é deixa a vida me levar, o emocionalismo. O emocionalismo é você deixa suas emoções, você não consegue refletir sobre as suas emoções. O dogmatismo, você não consegue mudar de opinião porque você não tem capacidade de refletir sobre as suas ideias. E aí você então tem uma série de problemas que você vai ter que atuar para poder competir num mundo em que as coisas estão mudando muito rápido. Pô, tem mais uma pergunta e depois dessa nós já vamos encaminhar para o final e você vai ter a palavra para se despedir da gente. É do Leandro. Sobre transformação digital. As grandes empresas são as que têm maior dificuldade, visto que têm que tocar dia a dia e pensar no futuro. Bimodal é o caminho? Quais são os desafios da implementação? Então, olha só, a transformação digital das empresas é uma transformação digital com diagnóstico equivocado. A palavra transformação é transformar, ou seja, mudar de formação. Então você precisa de um diagnóstico para qual é a nova formação que você vai. O diagnóstico das empresas está equivocado. Elas acham que elas continuam com o mesmo modelo administrativo dentro do novo século. Não vai funcionar assim. Então, o que a gente propõe? A gente propõe uma transformação digital. Nós propomos uma transformação digital que a gente chama de inovação bimodal, que isso não é novidade. As empresas já fazem inovação bimodal, 2 modais. Só que a nossa proposta é inovação bimodal administrativa. Um modal trabalha com a gestão, o outro modal trabalha com a curadoria. Gestão significa digitalização e curadoria significa uberização. Então a gente propõe duas áreas separadas, só que a nossa diferença não é criar aceleradora de negócio da gestão, é criar uma área separada para a empresa se aculturar na uberização e criar projetos uberizadores. Muito difícil as pessoas toparem isso. Por quê? Porque nós temos uma crise filosófica, as pessoas não entendem o que está acontecendo, e uma crise psicológica. As pessoas não querem entender o que está acontecendo e não aceitam o que está acontecendo. Então precisa superar a crise psicológica e a crise filosófica para topar a inovação bimodal administrativa. E, Nepô, estão perguntando aqui onde que pode encontrar os seus livros, como que faz para ter acesso? Olha só, galera, então é isso aí. Me manda, a galera que tem interesse, me manda um zap que eu vou passar
né? Eu tenho o livro Administração 3.0, que está sendo vendido. Administração 3.0, por que e como uberizar uma organização tradicional. Esse livro está sendo vendido na Amazon, está sendo vendido em todas as livrarias, está sendo vendido em todas as livrarias tradicionais. Então, é o Administração 3.0. O novo livro, Civilização 2.0, ele está ainda num processo de produção e eu estou comercializando direto do Google Drive, em função da pandemia. Tem muita gente que participou da redação do livro, aí eu peço para as pessoas me mandarem um zap. Pô, acabei de assistir a tua palestra, queria mais informação do livro e mais informação da formação em futurismo competitivo. Estamos começando agora a quarta imersão que a Carol está participando. A quarta imersão vai de julho a dezembro. Me manda um zap. Anota o zap aí, galera. 21 99608 6422. Vou repetir. 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal. Que nem a Carol, que já é bimodal. Obrigada, Nepô. Uma honra ter você aqui com a gente, dividindo um pouco desse conteúdo vasto que você tem. Trabalhou praticamente desde o início da internet aqui no país, aqui no Brasil. Tem um histórico brilhante e desenvolveu a Bimodal, da qual eu faço parte, então eu posso falar que vale muito a pena. São reflexões profundas e que trazem muita parte da filosofia, da sociologia, antropologia, psicologia. Então, é uma construção muito sólida sobre o que é o futurismo, não é um futurismo cheio de mimimi. E com isso, Nepô, eu quero te dar a palavra para tu te despedir, deixar uma reflexão, falar mais alguma coisa e te agradecer. Estou muito grata pela tua disponibilidade de contribuir com a gente com esse teu conteúdo riquíssimo. Galera, olha só, falar uma coisa para vocês. Sou extremamente otimista com o novo século. O Brasil tem problemas dramáticos para serem resolvidos em várias áreas. Nós temos hoje uma oportunidade de solucionar esses problemas dos brasileiros usando a uberização. Eu estou dando um curso agora falando exatamente sobre isso com o pessoal do Ministério Público. Nós temos várias possibilidades de solução dos problemas dos brasileiros. O Brasil cresceu 7 vezes em 120 anos, saímos de 30 para 210 milhões. Estamos vivendo uma crise demográfica, temos soluções e nós não conseguimos entender que agora, com a uberização, que o pessoal fica criticando a uberização é a saída para a solução dos problemas dos brasileiros. A gente precisa dominar esses conceitos para resolver o problema dos brasileiros. Então a gente tem que entender que o mundo permite hoje uma série de soluções novas e a gente não consegue ver isso porque fica preso no século passado. Precisa sair do século passado e começar a entender o novo século, as grandes oportunidades que a gente tem. É isso aí, Carol. Te agradecer aí o convite. Obrigada, Nepô, mais uma vez. Tchau e até a próxima. Agora eu dou espaço para chamar nosso próximo palestrante, que é o Lucas Alencar. Lucas, você já está por aí? Carol, um beijo então. Tô indo, né? Tchau, Nepô. Obrigada. Tchau. Gratidão.